Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um Vejam Só começando. E eu tenho a certeza que ele é o melhor porque você nos dá essa garantia. Porque você nos acompanha, dá o carinho da sua audiência, participa, interage, comenta, faz os cortes na internet, repercute. Meus amigos, o Vejam só é grande, só é o melhor, porque você nos ajuda a fazer e realizar esse trabalho. Por isso, muito obrigado. E se prepara que hoje é aquele dia de tema sensível aqui no programa e vai ser um privilégio poder contar com a sua audiência. Antes de apresentar os nossos convidados, @Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir. Quando fizer um corte do programa, meu irmão, marca o programa, me marca também, para a gente poder comentar lá, falar um pouquinho sobre a sua visão daquilo que tem sido debatido aqui no programa, tá bom? Vai ser um privilégio poder conversar com você, trocar ideia, falar sobre o Vejam Só, sobre teologia e utilizar essa plataforma aí para a gente poder se aproximar também, tá bom? Bom, deixa eu já apresentar os convidados de hoje e aí a gente já coloca o tema da nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverendo Antônio, alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Zeca, graça e paz, muito obrigado aí pelo convite. E mais uma vez aqui, para que nós possamos examinar as Escrituras e encontrar nela as respostas que nós precisamos para que algumas dúvidas que temos possamos dirimi-las e, ao mesmo tempo, aprender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus. Benção, que Deus nos ajude nessa caminhada proposta, porque aí vai ser realmente um programa maravilhoso para a gente poder realmente crescer no conhecimento das Escrituras. Mas, bom, antes de ouvi-lo sobre o tema proposto, pedir as informações da igreja, reverendo. Pois não, Zeca. Hoje nós estamos plantando uma igreja no bairro da Vila Guilherme, ali na Rua Maria Cândida 196, uma igreja presbiteriana. E nós estamos ali com esse trabalho já há pelo menos 2 anos e estamos ali buscando pregar o evangelho e buscar também alcançar o bairro da Vila Guilherme para Cristo. É isso. Amém. Para você que nos acompanha, as redes sociais da igreja já apareceram aí para você, nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Então, assim, se você quiser outras informações sobre a comunidade, é só você acessar, aí vai ter direitinho lá endereço, horários, culto, todas as informações que for necessário. E por lá, obviamente, você também vai poder fazer as suas perguntas, interagir com os irmãos, caso tenha algum outro questionamento, tá certo? Vai ficar tudo salvo lá no nosso perfil oficial. Obrigado, reverendo, pelo carinho. Zeca. E nós temos também a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Bares, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Isso. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo novamente, uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite. Privilégio reencontrá-lo, meu irmão. Graça e paz, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer por mais uma vez estar aí depois de um longo período. Sim. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus do Belém, setor 53, em Itaim Paulista. Você é o nosso convidado para estar no culto na rua Capitão Eugênio Macedo, 168, Praça Silva Teles, em Itaim Paulista. É o Benção. endereço da bênção, onde você será Amém. bem recebido. Que benção. Pastor Isaac, na sua última visita, todo mundo comentou sobre a questão do seu testemunho, né? Verdade. Do Lázaro ressuscitado. Sim. O pessoal que quer saber um pouquinho mais dessa sua história, da caminhada, da batalha contra o câncer, como é que o pessoal acessa a sua rede social, pastor? A minha rede social, @Isaac_Bares, Isaac_Bares, também Isaac Bares no Facebook e também pelo e-mail, né? Apesar que o e-mail vai me denunciar a idade que tenho, né? isaacbares.sp@hotmail.com. Da última vez eu brinquei com ele, falei que Hotmail entrega a idade, Verdade. no mínimo, nascido nos anos 80. No mínimo, no mínimo. Às vezes pode ser um pouquinho mais. Mas, se você quiser conhecer a história do nosso irmão, conhecer o ministério, ouvir o testemunho dele, né? Obviamente sobre essa questão dessa batalha contra o câncer, @programa Vejam Só. Nós vamos deixar salvo lá, mas durante o programa as redes sociais vão aparecer para você também. Pastorzão, obrigado pelo carinho. Prazer estar Privilégio aqui. recebê-lo novamente, meu irmão.
Produção, por favor, coloca na tela aí a nossa pergunta de hoje. A gente, obviamente, colocou aí um roteiro na pergunta para falar sobre a questão da soberania de Deus, né, dos decretos de Deus. A pergunta é: se Deus já sabia que Saul iria obedecer, por que, mesmo assim, ainda assim, o escolheu como rei sobre Israel? Os meus convidados vão responder a pergunta ainda de forma introdutória, indicando a linha que eles vão defender. Depois eu vou abrir a enquete para você participar, que eu quero saber também a sua opinião sobre o assunto. Vamos lá, reverendo Antônio. Por que Deus escolheu Saul mesmo sabendo da desobediência? No fundo, essa pergunta quer dizer: Deus errou na escolha? Não, de maneira alguma. Zeca, dentro dos seus decretos eternos, o Senhor ele tem caminhos que ao homem são desconhecidos. Em Deuteronômio 29 diz que aquilo que Deus quis revelar-nos é para nosso conhecimento, mas aquilo que não nos compete conhecer, Deus não revelou. Então, na verdade, o que Deus fez foi trabalhar no coração do seu povo. É uma mensagem muito bonita essa de 1 Samuel, principalmente essa parte da escolha do rei Saul e da reprovação do rei Saul por Deus. A escolha de Deus e a reprovação por Deus. E é interessante notar que tudo isso, Deus ele está mostrando que ao homem é impossível, pelo próprio homem, agradar a Deus. Então, Deus mostra na sua soberana vontade os caminhos pelos quais ele vai traçando naquilo que Deus já estabeleceu nos seus decretos eternos para direcionar ao homem uma seguinte mensagem: você, sem mim, não será salvo. Só através de mim é que haverá a salvação, não através do próprio homem. E Deus, então, está mostrando na figura, ou melhor, no personagem de Saul, a vontade humana. Assim como Deus mostrou na figura de Davi a vontade divina. Entretanto, tudo concorreu não segundo o propósito daquilo que o homem ele escolhe, não. Segundo o propósito daquilo que Deus estabeleceu para revelar ao homem a profundidade e a miséria do pecado que está no coração de cada um dos homens. É isso. Uma leitura bíblica interessante, né, reverendo Antônio, que principalmente os reformados utilizam muito, que é colocar Deus como a personagem central da Bíblia, né? Então, exatamente. Quando vem essa pergunta, o importante não é Saul. Não. O importante é realmente a personagem Deus, né? Tanto é que no texto mostra claramente que quando Deus escolhe Saul, a forma como Deus estabelece Saul como rei, utilizando Samuel como seu profeta e juiz, Samuel foi o último juiz de Israel, como Deus usou todas as coisas, inclusive pondo o seu espírito na vida de Saul, para usar Saul numa determinada ocasião com os profetas de Israel. Então, ele, no meio dos anciãos, melhor dizendo, e Deus, então, ali usou Saul e mostrou em toda a escolha de Saul, até mesmo a queda de Saul, aquilo que Deus queria mostrar que estava acontecendo no coração de cada um do seu povo. Perfeito, muito bom. Pastor Isaac, quero te ouvir também aí, ainda que de forma introdutória, a resposta do irmão para a nossa pergunta tema, por favor. Maravilha. A escolha de Deus é maravilhosa. Ser chamado por Deus é um privilégio. Ser amparado pelo Espírito durante esse período de chamamento e dar o sustentáculo de uma vida. Mas a responsabilidade humana de responder à altura a esse chamado traz toda uma prerrogativa e nós vamos hoje compartilhar, né? A questão, Deus sabia sim, de fato, iria escolher e Saul iria desobedecê-lo, mas o chamado é divino. E os homens, na realidade, eles são humanos. E ser um homem de Deus se refere a você, mesmo com as suas imperfeições, ser chamado por Deus e Deus lhe conceder o privilégio. Saul era da menor tribo de Israel, da menor família.
Deus dá sempre oportunidades ao pequeno para se tornarem grandes. A questão é que a oportunidade é lançada. Saul é apontado pela oração, como resposta de oração do povo para uma necessidade e para um perfil pré-estabelecido por eles. E Deus vai trazer um chamamento a Saul, lhe dando uma oportunidade, e será um exemplo de liderança, dentro do contexto de como se reconstruir enquanto pessoa, como combater os efeitos de um peso que se carrega, sendo ele emocional, e traz a uma desconstrução do ser. Então, Saul foi escolhido como resposta de oração do povo, e ele vai ser um exemplo maravilhoso que nós vamos abordar aqui. Boa. Bom, você já percebeu aí que nós temos duas perspectivas, né? Cada um lidando e trilhando o caminho, e eu quero saber, antes de continuar aqui a nossa conversa, que caminho que você escolhe também para responder o nosso tema aqui, tá bom? Então, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote nas nossas enquetes. Participe respondendo a nossa enquete. Vamos ver o que a produção preparou por lá? Pode colocar na tela aí a nossa pergunta, que você vai encontrar lá no Instagram. Por que Deus permite líderes que falham? Tá vendo que a pergunta ali abriu um pouquinho o leque, né? Nós estamos falando de Saul, que foi um líder desobediente, e aí a pergunta da produção ela abre um pouquinho aí. Vamos ver as opções. Para ensinar o povo, é a primeira opção. Por causa do livre-arbítrio. Terceira opção, um mistério da vontade de Deus. Rapaz, eu não sei porquê, eu acho que o mistério vai ganhar. É mais fácil, né? Então, vai lá e escolhe o mistério. Mas, vote, escolha a opção que você entende que melhor responde a nossa pergunta, tá bom? Vou voltar a fala aqui para o pastor Antônio, porque na introdução do pastor Isaac, acho que já ficou um material bom aí por irmão comentar. Com a observação que eu fiz no final, acho que fica clara na leitura do pastor Isaac que ele inverte aquela proposição que eu fiz ao irmão, né? Isso. Deus ser a personagem Exatamente. principal. No caso da leitura dele, Saul ganha esse destaque. Por favor, pastor. Eu vou pegar o gancho do que o pastor disse na fala dele, se me permite. Por favor. O pastor disse que foi que o povo orou a Deus por um rei. Resposta de oração. Não foi. Vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim: o povo disse para Samuel: Samuel, vê que já estás velho e tens filho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. É verdade. Ali está dizendo logo no início que os filhos de Samuel, Joel e Abias, eram reprováveis, né? E aí ele diz assim: constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles não estavam preocupados com o padrão divino. Eles estavam olhando para o padrão das nações que tinham rei. Olha que interessante. É interessante isso, né? Outro ponto. Deus escolheu Saul. Escolheu Saul, o próprio Deus, segundo o coração do homem. Segundo o coração do povo, pecador. Segundo o coração do povo que estava distante de Deus. Porque no próprio capítulo 8, Samuel diz: vocês rejeitaram a Deus, não rejeitaram a mim. Né? Então, na verdade, quando Deus escolhe Saul, Saul era da tribo de Benjamim. Bem, muito bem. A menor das tribos. E, na verdade, da onde viria o rei? Prometido. Da linhagem desse rei viria o Messias. De Davi. De Judá. Sim, das tribos, né? Então, não de Benjamim. Então, Deus já estava mostrando para o povo ali que a escolha que ele estava fazendo era segundo o coração do povo. É Deus soberanamente que estava conduzindo todas as coisas. Outra coisa, além de ser um rei que não pertencia à linhagem do Messias, é interessante notar que esse rei, escolhido por Deus, segundo o coração do povo, ele era um covarde. Olha que interessante, diz no 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 21, tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, quando Samuel convoca todas as tribos para ali
escolher o rei. E como é que eles escolheram o rei? Através de sortes. Mesmo Samuel tendo falado com Saul e Deus revelado para Samuel que aquele que ele viria escolher seria Saul, que Saul estava procurando as jumentas do pai dele, né? Deus já havia pronunciado para Samuel quem seria Saul. É interessante notar que quando Samuel chama o povo na convocação para escolher o rei, por sortes, diz ali no versículo 21, foi indicada a família de Matre, que era de Benjamim, os matritas, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. O cara se escondeu, porque ele viu, quando ele recebe de Samuel a revelação de Deus que ele seria o rei de Israel, o cara viu a grande responsabilidade, a fria que ele estava se metendo, e ele se escondeu. E é interessante notar que como é que ele foi escolhido? E é a terceira questão para encerrar. Para encerrar. Ele foi escolhido através de sortes. Essa maneira, esse método de escolher Saul como rei, precedia o juízo de Deus sobre o povo. Como assim? Esse mesmo método de escolha de Saul como rei é o mesmo método que Deus ele revelou ao povo aquilo que Acã fez ali quando Josué foi lutar contra a cidade de Ai e ele foi derrotado. E aqui precede, então, da mesma maneira. Por isso que o povo ficou meio... Opa, Samuel está nos convocando, vai tirar sorte. Que negócio é esse aí? Tá, parece... Aí o povo se lembra daquilo que aconteceu lá em Josué. Juízo. Então, veja, 3 características pelas quais Deus já estava mostrando para o povo que Saul não era o rei segundo o coração de Deus. Vamos lá, pastor Isaac, quero te ouvir aí. Tem anotação nesse papelzinho Não, aí. Para o contraposto, assim, é bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos lá. De fato, Deus escolheu Saul, e a escolha de Deus foi em resposta, o reverendo Antônio, de maneira cirúrgica, apresentou a sorte como escolha, a volição e a ação do coração do povo em poder fazer o pedido e a questão do cerimonialismo propriamente dito para a unção. A questão de sorte também é estabelecido na questão do Urim Tumim, na questão do peitoral do juízo ou peitoral da resposta. Quando nós vemos a escolha de Deus sobre Saul, nós vemos que Deus abre oportunidade para os homens, abre oportunidade porque o projeto de Deus sempre é compartilhado com os homens para que a vontade de Deus seja estabelecida. Saul é chamado por Deus e, ao ser chamado por Deus, ele tem uma grande oportunidade. E, de fato, Saul tem diversos problemas, não só a timidez citada pelo reverendo, mas em diversos problemas emocionais. E ele foi dado, mesmo com as suas deficiências não tratadas, porque quando o reverendo apontou, e ele estava entre os anciões e também entre os profetas, é interessante porque Samuel vai apontar e dizer, o Espírito de Deus vai se apoderar de ti e você vai ser mudado em outro homem. A maior problemática da vida de Saul é ele permite-se ser mudado e não transformado. Uma palavra já de aplicação na contemporaneidade. As pessoas precisam entender, e mesmo chamados por Deus, nós não temos que viver uma mudança, nós temos que viver uma transformação. A proposta do Evangelho não é mudança, porque uma água em processo de ebulição vira vapor, muda para vapor e torna a ser água. Solidificação, congelador, gelo, tira do congelador, volta a ser água. Houve uma mudança, mas quando falamos de transformação, nós falamos da largata dentro de um casulo e nunca mais volta a ser largata. Nós falamos do silício e depois de um processo de 1000 anos se transforma em rubi, topázio e esmeralda. Nós falamos do barro e se transforma em jaspe e opala. Nós falamos do carbono e se transforma em diamante. Nós falamos do leite, depois de coalhado, se transforma em queijo e não volta a ser leite. Então, Saul, mesmo escolhido como resposta de oração, de desejo do povo, independente da forma,
qual foi feita a escolha, ele recebeu uma oportunidade, mas se permitiu apenas ser mudado e não transformado, dominado pelo Espírito de Deus. E com isso, ele vai conduzir o povo a momentos de glória e depois vai cair em um limbo tão profundo ao ponto de chegar ao final de sua vida totalmente fora do projeto original que ele foi apresentado. E aí, Antônio? Vamos lá. Pegando novamente o gancho do pastor ali. Eles que é mudado. Realmente, ele foi mudado. Mudado, como diz o capítulo 10 de 1 Samuel, mudado no sentido que o Espírito de Deus agiu na vida de Saul. Por quê? Porque ele era benjamita. Ele era da menor tribo ali de Israel. Então, como que alguém da tribo de Benjamim seria reconhecido como um líder do povo de Israel? Essa foi a questão. E Deus fez isso exatamente para mostrar diante dos anciãos, que eram os conselheiros de Israel, que ali estava um homem diferente no sentido de que ele estava ali sendo usado por Deus para um propósito. Ponto. De novo, o povo não orou para escolher Saul. Não fez isso. Ali foi que Deus estabeleceu Saul como rei segundo o coração do povo. Segundo o coração do povo. Para mostrar para o povo, olha o que tem no coração de vocês. Olha o coração de vocês como é profundamente enganoso. Porque eles escolheram Saul pela aparência. Ele era um homem alto, ele era um homem bonito. Eles escolheram Saul pela aparência. E Deus não e como diz lá depois, mais para frente na escolha de Davi, Deus não vê o exterior, mas o interior. O problema de Saul é que o seu caráter não foi transformado. Ele não foi mudado. E aí, continua o texto, né? Mostrando claramente que quando é eleito, ou melhor, perdão, quando é escolhido Saul por sorte, como é que funcionava? Bem rapidamente. Funcionava da seguinte maneira. Cada representante da tribo trazia uma pedra com o nome da tribo. Dessas pedras eram sorteadas e escolhidas da tribo que deveria permanecer na escolha até chegar ao homem. Então, eles escolheram a tribo de Benjamim. Depois da tribo de Benjamim, todos os representantes de todas as famílias vinham com a pedra também. E lá eles escolheram da pedra ali, que é de quem? Que é da família de Saul, dos matritas. E a partir dos matritas, escolheram Saul. O que diz a Bíblia sobre isso de escolha? Quem faz a escolha? O homem? Na soberania de Deus, na sorte, diz lá em Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Estava escrito já que tinha que ser Saul. E Deus escolheu Saul. E escolheu Saul com um propósito, para mostrar ao povo aquilo que estava no coração do povo. Eu quero só dizer uma coisa, Zeca, para encerrar. Às vezes, a eleição dentro da igreja escolhem líderes que não é segundo a vontade de Deus, Uau. mas segundo o coração do povo da igreja. E muitas vezes a igreja escolhe e depois sofre. A igreja escolhe e depois sofre. E da mesma maneira que Saul, Deus está mostrando ao seu povo hoje que nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e nos submetermos em oração à vontade do Senhor. É isso. Vamos lá, Bom, pastor Isaac. vamos. 1 Samuel 9, verso 15 e 16. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o Senhor revelava a Samuel dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor, não é oração, clamor é alto grito, clamor chegou até a mim. Então, quando eu afirmo que Samuel ungiu Saul,
pela resposta de oração do povo, está provada. E o povo clamou, pediu um rei, e Deus vai dar um rei. A questão é, quando você rejeita um Samuel temente, um homem, e confia em Deus, e ouve a voz de Deus, Deus vai te proporcionar um Saul para você aprender. E Samuel era um homem honrado, para depois te preparar um Davi e vai te conduzir em glória. A questão da rejeição do ministério de Samuel já começou desde o princípio, quando você vê a questão de ele estando junto aos filhos de Eli e se posicionando, Samuel, se posicionando para servir a Deus em meio a uma geração corrupta. Você vê que Samuel foi dado em resposta à oração da sua mãe, Ana. Quando você vê Deus levantando Saul, é em resposta ao clamor do povo. 1 Samuel 9, verso de número 16. Então, nós vemos que Saul recebeu essa uma oportunidade vinda de Deus para a sua vida. Ele foi escolhido em resposta à oração do povo. E Deus iria ensiná-lo, isso eu concordo em gênero, número e grau, um reverendo, e Deus iria ensiná-los através de Saul, iria. E vai ensinar até Davi, porque quando Davi está com um reino estabelecido, não vai chover durante 3 anos e meio por causa das decisões de Saul em exterminar os gibeonitas. E tinham aliança com o povo de Deus. Se Josué assinou o contrato e não leu a nota de rodapé, não tem problema. A questão é que foi assinado o contrato, Deus embutiu eles como povo e eles não poderiam ser perseguidos, hostilizados e assassinados dentro do território de Israel. Eles eram povo. Então, a questão de Saul tomando a postura de estar se conduzindo pelo seu bel prazer, com certeza, concordo com o reverendo, Deus iria usá-los, Deus iria usar Saul para ensinar esse povo. Boa. Reverendo, nós vamos te ouvir e aí depois, na sequência, nós vamos para o intervalo, tá bom? Pra dar uma pausa, respirar um pouquinho aqui, mas eu quero te ouvir antes disso. Vamos lá. Eu insisto, o pastor mostrou o versículo, mas ali Deus está dizendo que atentou para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O seu pedido de socorro. No caso, o clamor é pedido de socorro, Sim. tá? Boeto, sim. E, na verdade, não necessariamente o povo tinha se dirigido a Deus para pedir a Deus um rei. O povo não estava preocupado com o rei. O povo está preocupado com quem? Com os filisteus. É isso que eles estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com quem iria governar eles. Eles estavam preocupados com os filisteus. É essa a questão. Agora, um outro ponto que é a ser considerado é a maneira como Saul, o porquê que Saul foi rejeitado, visivelmente, porque ele já havia sido escolhido por Deus, mas não era da vontade de Deus ali Saul ser rei. Deus, ele estabeleceu ali soberanamente os seus desígnios para mostrar, como estamos dizendo aqui, o pecado do povo. E Deus mostra como o povo escolhe errado, sem depender de Deus, sem atentar ou sem se submeter à soberana vontade de Deus. Como o povo escolhe errado um rei, um homem, que ele governou apenas 2 anos. O restante do tempo, ele já tinha sido rejeitado. Sim. Ele governou apenas 2 anos. Olha que reinado pífio. E quando Deus... E aí vem a soberania de Deus e a sua eleição. Porque quando Deus rejeitou Saul, ele falou que já havia escolhido o outro no lugar de Saul. Sabe quando que isso aconteceu? 8 anos antes de Davi nascer. Essa passagem, quando Deus rejeita Saul e diz para Samuel que ele já havia escolhido outro no lugar de Saul, Deus disse isso 8 anos antes de Davi nascer. De Davi nascer. Ou seja, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa é a questão. Boa. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Tempo para você respirar aí, tomar uma água, organizar as ideias que foram aqui expostas para a gente poder continuar a nossa conversa. E aí, no próximo bloco, a gente inicia com a fala do pastor Isaac Bares, tá certo? Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas,
procure pela grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, tira uma foto aí da televisão ou printa aí a tela do seu celular, né? Não sei como que você está nos assistindo aí, mas amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Com o pessoal da Secretaria da Grade. Além disso, antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, para você poder conhecer o nosso trabalho, conteúdo da emissora, tudo aquilo que a gente produz por aqui, sempre com muito carinho, pensando em você e, obviamente, em toda a sua família, tá bom? Então vem conhecer o nosso trabalho aqui, material de qualidade produzido pela HIT, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o rei Saul, né? Na verdade, usando Saul como exemplo aí para a escolha de Deus, né? E tentando entender se o fato de Deus escolher Saul demonstra algum erro, né? Afinal de contas, ele já sabia da desobediência de Saul. Reverendo Antônio José Oliveira, pastor Isaac Bares, nos ajudando aqui no entendimento a partir desse trecho das Escrituras Sagradas. Pastor Isaac vai começar o bloco aqui. Pastor, por favor, Ok. Quero te ouvir aí em cima já das posições e observações colocadas pelo reverendo Antônio. Maravilha. O reverendo Antônio foi muito assertivo na questão da escolha de Davi antes mesmo dele nascer. Na realidade, nós vemos que a presciência divina, ela atua nessa esfera atemporal. Quando você vê um profeta anônimo, em 1 Reis 13, se levantando e dizendo que Deus iria fazer na casa de Davi nascer um rei, cujo nome seria Josias. Isso é maravilhoso porque 300 anos antes, você vê Isaías profetizando acerca de Ciro. 200 anos antes, você vê na história da igreja, livro Os Heróis da Fé, Os Generais de Deus, você vai ver a história de João Rus na fogueira do seu martírio, declarando que ele iria morrer no seu martírio, mas daqui a 100 anos iria nascer um cisne, a qual não poderia ser morto. 100 anos depois, nasceu Martim Lutero, reformador da igreja. Nós tivemos agora, mês passado, a questão da reforma. Então, nós vemos que, de fato, Deus escolheu Saul. Deus abriu essa oportunidade para ele. E ele poderia ter se conduzido em excelência. Davi poderia ser rei pelo casamento com Mical? Poderia. A escolha de Deus é sobre a tribo de Judá? É. De lá viria o rei? Sim. Saul não aproveitou a oportunidade. De fato, o cetro do governo estava sobre a tribo de Judá. A questão, eu quero deixar já nessa primeira participação no segundo bloco, e a instabilidade emocional de Saul, mesmo nos 2 primeiros anos ele reinou, trouxe a ele uma problemática muito séria enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto sua existência. Isso acabou culminando há uma grande tragédia, a sua melancolia, depressão, ansiedade, a sua bipolaridade, o seu orgulho, a sua timidez, todos esses sentimentos, a inveja, a vaidade, a síndrome do pânico, instinto assassino, sabe? E pior de tudo, hashtag endemoniado. Isso é muito complicado porque todas essas prerrogativas na vida de Saul foram o resultado de ele ter sido rejeitado por Deus e não ter sido transformado no seu caráter, na sua vida. E mesmo ele poderia, na presciência divina, nas muitas variáveis, poderia ser conduzido em outro caminho, mas Davi, de fato, seria o rei, segundo o coração de Deus, para conduzir o povo, segundo a profecia de Jacó, e o cetro não se arretaria da mão de Judá, e, de fato, de lá viria o rei. Deveria ser assim. Mas como Saul, Deus teria muitos outros caminhos, mas como Saul não se conduziu, ele foi rejeitado por Deus. Bom, fica claro aqui na fala do pastor Isaac da rejeição a partir das atitudes de Saul.
Uhum. Quando o irmão fala que Deus escolheu lá antes, representando o povo, parece que fica um pouco incoerente com a visão do pastor Isaac, porque a rejeição só vem depois, não antes. Exato. Ou seja, dá a entender que na hora da escolha, Saul era o homem certo. Então, certo para quem? Pro povo, Isso pro mesmo. Deus. Isso mesmo. E certo para Deus também. Não é? O povo estabeleceu um padrão de beleza alto, Isso. belo, supostamente corajoso. Então, mas quando a pergunta olha para o futuro, que é Isso. o que a nossa pergunta Sim, aponta, sim. na rejeição, o irmão colocou na sua fala que a presciência de Deus, diante das múltiplas possibilidades, ou seja, quando da escolha, Saul tinha um leque de possibilidades a seguir, não era Sim, isso? sim, É isso que o irmão sim, defende, sim, não é? Ou Sim. seja, ele poderia não ter consultado mortos, Sim, ele poderia não ter abandonado o Espírito Santo, ele poderia não ter se suicidado, ele poderia não ter feito várias coisas, não é isso? Exato. poderia. Pronto. É Então. isso. Agora eu quero te ouvir aqui, Agora vamos lá. Jamais ele poderia ter feito diferente fora da vontade de Deus. Jamais. Por quê? A bênção profética de Jacó em Gênesis Porque 49. o leque de possibilidades que o pastor Isaac defende não De existe. maneira alguma. Isso. Tudo isso estava acontecendo soberanamente, dirigido por Deus, para que o povo olhasse e visse: vocês escolheram o rei que eu mostrei para vocês, que eu fiz com que vocês escolhessem para revelar que o coração de vocês tem. Ou seja, Deus está didaticamente, pedagogicamente mostrando para o povo, dentro da sua revelação progressiva, que aquele rei não era o rei que deveria vir para salvar o seu povo, que é da linhagem de Judá, Davi, que viria o Messias. Por isso que Saul jamais poderia escolher diferente. Jamais. Ele, sim, responsável por tudo aquilo que ele fez, o seu caráter pernicioso, tudo aquilo que o pastor disse. Uhum. E ele não foi transformado. Por quê? Deus não o transformou. Perdão. Deus não o transformou. Soberanamente não era o eleito de Deus. Ponto. Agora, Deus escolheu aquele que haveria de vir. Quando? Quando Deus, lá na eternidade, já estabeleceu todas as coisas para que o seu plano soberano, redentivo, o seu reino ser implantado aqui neste mundo, fosse completado. Ou seja, você tem um plano. Você segue esse plano e Deus segue o seu plano que é perfeito. Então, peraí, que contradição é essa de perfeito? Saul foi um rei, foi um escolhido ali, o Espírito de Deus achou como o Espírito de Deus agiu na vida de Balaão, em Números, como Deus agiu, o Espírito de Deus agiu na vida de Judas, escolhido como apóstolo, mas todos esses homens foram usados por Deus e depois rejeitados porque não pertenciam aos eleitos de Deus. Então esse texto mostra que Deus até mesmo está mostrando aqui, povo, eu escolhi o rei, e o rei que eu escolhi para vocês é o rei que trará salvação para vocês. Não esse rei mundano, esse rei aí, desculpe o termo, Por favor. esse rei meio a boca aí, não é esse rei meio a boca, é o rei segundo o meu coração. Não é à toa que lá no texto de Isaías Deus fala exatamente isso, cria o bem e o mal, não no sentido de Sim, exatamente. Como é que fala? De moral, né? De utilizar, né? Utilizar. Ele está falando exatamente de si. Até o perverso foi feito para o dia da calamidade, por Deus. Deus tem vasos de honra, desonra, vasos da ira, vasos da perdição. Pastor Isaac, mas a leitura que o irmão faz foi contraposta agora pelo reverendo Toro nessa perspectiva. O irmão apresentou as possibilidades e que Deus, vendo todas elas, sabendo de todas as escolhas, né? O que o reverendo Antônio fala é que na eternidade isso já estava decretado. Não,
Por exemplo, na minha fala, eu afirmei a presciência de Deus em suas escolhas. De fato, nós estamos de acordo nisso. A questão de como Saul se conduziu está em vigência. O Saul vai se Pastor Isaac, não, conduzir. desculpa. Sim. Não estão de acordo. Se quiser, eu posso Não, até perguntar para o não, reverendo sim, Antônio. sim. Tá de acordo, reverendo Antônio? Não, de maneira alguma. Tá. Sim. Ele tá indo para outro lado. Sim, sim. Eu estou falando com ele porque a nossa divergência, ela está sendo no ponto qual Deus escolheu Saul. Sim, Uhum. estamos de acordo? Eu estou entendendo o que o irmão está falando. Ok? Não, estamos de acordo? É na escolha, Na sim. escolha. Que A Deus foi questão que de escolheu. como Saul Exato. vai se conduzir Isso. é uma posição propriamente dita dele, do seu estado emocional, Uhum. de tudo. E Deus escolheu Davi, nós estamos de acordo? Então, Estamos sim, de acordo. claro. E Davi vai se conduzir nisso, e profeticamente em Gênesis, ele foi escolhido por pertencer à tribo de Judá. A questão aqui, e eu estou direcionando, Saul, ele não se permitiu ser transformado. Uhum. Deus poderia ter trazido diversas variáveis, poderia, Poderia. mas Saul, ele não seria o rei escolhido por Deus, porque Deus já tinha Davi. Ele foi resposta de oração do povo, e Deus estabeleceu segundo o seu desígnio. Vocês querem? Então eu, como Deus, vou apresentar dentro das qualificações, dentro das prerrogativas de aparência, e aí Deus vai apresentar Davi num contraposto totalmente diferente. 1,60 m, cabelos queimados do sol, de belos olhos, diferentemente de Saul. Então, aí eu fico com a seguinte dúvida, pastor Isaac. O que o reverendo Antônio tem apresentado é o plano de Deus. Sim. Isso. Saul fazia parte do plano de Deus. Sim. Para que Davi chegasse ao trono. Esse era o caminho. Sim. E Deus está mostrando Isso, como ele ia fazer. isso. Agora, na sua fala, você coloca que Deus já tinha escolhido Davi, Sim. mas que dá Saul porque o povo quis. Sim. Posso dizer a impressão que Por fica? favor. Que Deus mudou no meio do caminho. Não. Mudou Já de tinha ideia. Davi, mas vocês estão orando? Tá bom, vai. Não aguento aqui, deixa eu colocar Saul nesse É o que parece no texto também, que diz assim, Samuel, quando rejeita Saul. E Samuel diz assim, quando Deus rejeita, que o Senhor teu Deus te ordenou para me esperar. 1 Samuel 13, a partir do verso 13. O Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Rapaz, eu olho isso aqui e falo... Se fizesse, Se fizesse, mas ele não fez. Por que ele não fez? porque já estava no decreto. Porque Deus não quis. É isso. E por que Deus não quis? Porque Deus, nos seus decretos eternos, Isso. povo, escolhe aí o rei. Escolheram. É esse mesmo que eu indiquei Então, para eles vocês não escolherem. Eu indiquei para vocês escolherem. E aí, Deus dirigindo todas as coisas. E Saul, um homem, desculpe, sem o caráter transformado, Sim, covarde, sim. um cara mentiroso, um cara duas caras, assassino, que nem o pastor mesmo disse, muito bem dito. E Deus falou assim, tá vendo? Foi esse que eu coloquei como rei que vocês, então, quiseram. Eu coloquei na frente de vocês. Eu escolhi ele. E vocês quiseram. Legal. Para mostrar para vocês o quê? Para mostrar para vocês que o coração de vocês é cheio de pecado. Mas ele não será o rei. Por quê? Porque o rei eu já escolhi lá antes da fundação do mundo, o qual foi profetizado Sim. em Gênesis 49. Porque na defesa do Antônio, tudo isso acontece porque Deus é aquela. Deus escreveu toda a história, ela está pronta. Está pronto. Redigida, roteirada, está ali, Deus fez. Todos os meus dias foram escritos Isso. no teu livro. Ok. Na sua Salmo leitura, 58. pastor Isaac, sabe o que parece? Que esse roteiro foi entregue, as pessoas lerem e falam, não, nessa parte aqui vamos mudar. Aí Deus... Não. Sim, Assim, eu só estou dando um exemplo. transparece. Só estou Sim. um exemplo para entender. Então, quando chega lá escolhido por Deus foi Davi. Aí o povo fala, Davi, cara, esse baixinho aqui, não quero. Vamos orar, pedir para Deus mudar, escolher o maior, o mais forte. É só, assim, a leitura, tá? Sim. Não é que, obviamente, que não é isso. Sim. A gente está entendendo. Por isso da presciência, a exploração teológica e tudo mais. Mas só isso. Aí a pergunta que fica é, Deus, então, mudou o plano no caminho por conta do pedido do povo? Não, a questão aí, e nós devemos observar, Saul tinha para receber 2 minutos para responder isso, que depois a gente precisa ir para as conclusões, que o tempo já está... Não, tranquilo.
Deus abre as cortinas da vida e diz, ação. As pessoas vão entrar como um trem. Pessoas vão entrar e sair. Davi está em rota de colisão para ser o rei segundo o coração de Deus, pela profecia, tribo de Judá. Saul está em destaque diante desse palco e Deus vai se utilizar de Saul para poder treinar Davi, ensinar o povo sobre a vontade divina. Então nós vemos, Saul, ele tinha direito a 3 unções, a unção de rei, sacerdote e profeta. 1 Samuel 10, ele recebe a unção de príncipe, de rei. Aí você vai ver, ele rejeita a unção de sacerdote no altar, no texto lido do capítulo 13. No capítulo de número 15, ele não vai receber a unção de profeta, porque ele tinha direito a 3 unções, a tríplice unção, tal como Samuel tinha, tal como Moisés tinha, tal como Cristo tinha. Então, nós vemos aí, e de fato, ele foi colocado como um exemplo nesse palco da vida para, não faça isso, foi meu escolhido, mas errou, declinou. Davi é o meu escolhido e ele vai ser colocado nisso. Deus não errou na escolha de Saul, ele atendeu o pedido do povo. Deus não errou na escolha de Davi. Deus, nos seus caminhos, é perfeito em todas as coisas. Eu queria até ouvir mais, mas não vou conseguir. Okay. 2 minutos para cada um para as considerações finais e conclusão. Agora que o negócio apertou, esquentou, né? Reverendo Antônio começa. Pastor Isaac vai ter a honra de encerrar o programa, então. Vamos lá. Zeca, pastor Isaac, esse texto é maravilhoso. Essa parte de Saul é maravilhosa para mostrar o que tem no nosso coração. E como Deus soberanamente age na nossa vida, na sua misericórdia. Nós muitas vezes escolhemos, só que nós escolhemos segundo o nosso coração. E Deus dirige essas coisas para mostrar o quão é miserável o nosso coração por causa do pecado. Isso acontece na nossa vida, isso acontece nas nossas igrejas, quando escolhemos os líderes das nossas igrejas e quando nós temos as escolhas dentro do nosso percurso da vida. Deus escolheu, ou Deus estabeleceu, melhor dizendo, o que é perfeito. Ele, através dos seus decretos eternos, ele prepara o caminho para vir ouvir o verdadeiro rei que ele mesmo escolheu. O rei perfeito. O rei que veio para este mundo não para se esconder como Saul, não para ser covarde como Saul, e não para ser negligente como Saul, mas o rei que veio para entregar a sua vida a fim de resgatar o seu povo e nos dar vida e vida eterna. É esse rei que Deus colocou e ele preparou o caminho durante toda a história, desde a criação, para vir este rei do qual ele veio. E este rei, ele reina e voltará para definitivamente plantar o seu reino perfeito aqui na terra. Não um reino sujeito a um período de 2 anos, mas um reino eterno. Então, Amém. Esse texto nos mostra a miserabilidade do nosso coração e a perfeita soberania de Deus. Boa. É isso aí. Reverendo, obrigado de novo pelo carinho. Obrigado por aprender contigo. Obrigado mesmo. Continue abençoando os contatos do nosso irmão, da igreja. À sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Pastor Isaac, quero te ouvi-lo também. 2 minutinhos aí, por favor. Nas minhas considerações finais, gratidão pela oportunidade de estar aqui, Zé, a toda a produção, ao querido reverendo, Deus o abençoe muito, o senhor e sua casa. 3 pontos. Liderança. Saul foi um líder e nos ensina ao e não fazer. Por não atender à voz de Deus e à ordem de Deus, não ter matado os amalequitas, um amalequita faz a transição do trono. Por não honrar as alianças, ele é despojado por Davi na sua lança e na sua bila d'água. Por não honrar, por doar a Davi a armadura, ele dá a Davi o mando ao exército. Ele, de fato, ele entrega toda a questão de liderança a Davi. E ele é destituído porque perde o Espírito de Deus. Segundo ponto, considerações finais. Os problemas emocionais de Saul nos implica
a observarmos uma liderança e precisa ser curada, precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada da sua melancolia, depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, inveja, vaidade, todas essas questões. Saul um odre e não conseguiu reter o vinho novo. Terceiro ponto, Deus escolheu Davi. Mesmo Davi pecando de 10 mandamentos, ele quebrou 8. Ele era um homem segundo o seu coração, por ele se quebrantava e reconhecia e dava a Deus a última palavra. Então, com isso, minha gratidão e você possa ser um homem segundo o coração de Deus e deixa Deus dar a última palavra na sua vida. Amém. Obrigado, pastor Isaac, também pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Privilégio recebê-lo. Espero vê-lo em breve. Lázaro ressuscitado. Isso aí. As redes sociais do nosso irmão, à sua disposição também no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para a gente poder finalizar o programa de hoje. Por que Deus permite líderes que falham? Vamos ver como é que a nossa audiência votou. 28% indicaram que para ensinar o povo. Aí, 54% por conta do livre-arbítrio, ou seja, o povo que escolhe, por isso que escolhe errado. 18% é um mistério da vontade. É difícil entender porque que Deus escolhe líderes ruins para liderar o povo. Então tá aí. As opções dos nossos internautas refletindo, vamos dizer assim, o pensamento majoritário, né, do nosso evangelicalismo nacional, dá muito destaque ao livre-arbítrio. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que deu carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.